A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar na Bíblia Sagrada, mais um dia. Quero deixar a palavra do Senhor que está lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Meus irmãos, vamos buscar o conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, para não sermos enganados por falsos profetas, espíritos enganadores, pois muitos têm aberto igrejas buscando a riqueza e a prosperidade, mas que não é de Deus. Muitos têm tentado buscar o conhecimento da palavra de Deus para as suas próprias vidas. Nem está preparado para abrir ministérios, nem está capacitado pela palavra e vai abrindo igrejas. E por não conhecerem a verdade do Evangelho, por falta de meditar na Bíblia Sagrada, conhecer a santificação, a sã doutrina do Senhor, porque se abrir uma igreja e não pregar a verdade do Evangelho, está pregando o Evangelho maldito. Pois a palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado não olha para trás, mas é necessário estar santificado pela palavra de Deus, buscando o conhecimento da verdade, obedecendo o que está na Bíblia. Por isso nós temos que buscar, meus irmãos, ler Bíblia, pedir para Deus discernimento de espírito, para não sermos enganados por falsos profetas, para não estar numa igreja que não prega a verdade do Evangelho, porque estará comendo um pão bolorado. Por isso é necessário orar pedindo para o Senhor: Senhor, me mostra a verdade, eu estou numa igreja certa. Se eu não estiver, me mostra uma que prega a tua verdade, a tua santa palavra, como ela é. Não buscando interesse de ganhar dinheiro em cima do Evangelho, porque muitos estão fazendo isso e no dia do juízo vão prestar conta. E é tão sério, eu tenho tanto temor a isso, de que sai da minha boca, os irmãos estão ouvindo, e ai de mim falar aqui o que não está na Bíblia, falar que não tem nada a ver, falar que você pode tudo, pois a Bíblia mesmo fala: entrai pela porta estreita, porque a larga te leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Muitos. Meus irmãos, você está numa igreja, se teu próprio irmão está falando nada a ver daquilo que está na palavra de Deus, vigia. Vigia, porque o inimigo está usando ele ou ela. Cuidado. A vaidade desagrada o Senhor. E se a grande maioria, e é assim, infelizmente, não quer obedecer à palavra de Deus, você tem que buscar o conhecimento da verdade, se você quer ir morar no céu. Porque muitas igrejas têm deixado de pregar o evangelho verdadeiro, genuíno, porque tem medo de perder membros que é dizimista e ofertante. Mas quando Deus levanta uma obra, uma casa de oração, quando Deus soberano, o Senhor de todas as coisas, não é o Deus desse século não, Ele cuida desta obra. Se foi Ele que abriu, Ele sustenta. Por isso que tem que esperar o tempo do Senhor. Se você tem um chamado de pastor, espere o tempo do Senhor. Primeiro Ele vai te moldar dentro da palavra. Porque ai de mim, de você, se nós abrir uma obra pela decisão da carne, o demônio vem e te arrebenta.
arrebenta com o teu casamento, arrebenta com a tua família, e olha lá se não leva até a morte. Não é brincadeira. Você está mexendo com principado e potestade, hóstias malignas. E Deus muitas das vezes vai dando livramento. Deus usa nós para enviar um vídeo de um homem de Deus que prega a verdade do evangelho, mas a pessoa nem visualiza. Porque está com a mente cauterizada. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Não se deixe levar por doutrinas mentirosas, doutrina de homem, ou aqueles que nem pregam a doutrina. Peça discernimento a Deus, e o Espírito Santo te guiará em toda a verdade, para que você não esteja em comunhão com pão estragado, podre, bolorento. Porque esse tempo atrás até relatei, vou relatar de novo. Tem um irmão da igreja que eu estou, ele falou para o pastor, pastor, aquela igreja tal lá, prega a verdade do evangelho. O pastor nem falou nada, poderia ter falado, mas o pastor falou assim, irmão, ore a Deus que Deus vai te mostrar. E o irmão orou a Deus e Deus mostrou uma maçã bonita de um lado. No sonho a maçã virou, ela estava toda podre. E mostrou o pastor que o rapaz estava falando, o irmão. A igreja não prega a verdade. Então Deus já mostrou para ele. Então, como nós vem aqui, traz a palavra de Deus, a verdade do evangelho, pedindo para os irmãos orar, pedindo para Deus, Senhor, me mostra se eu estou numa igreja verdadeira, porque eu não quero perder a salvação da minha alma. Que nós venha buscar o conhecimento das Escrituras para não sermos enganados. Através da leitura da Bíblia Sagrada, Deus vai te mostrando e dando a revelação. Pois aqui, mais uma palavra, eu quero deixar Efésios 5, versículo 11. Está escrito assim. Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Presta atenção na palavra. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Se o Senhor está dizendo condenai-as, essas obras que não é dele, não é ele que está falando, é o próprio espírito enganador, doutrinas de demônio. E quantas igrejas estão assim, meus irmãos? Se você colocar 10, uma ou duas está pregando a verdade, para você ter ideia. Por isso é necessário orar pedindo para o Senhor, me mostra uma igreja que prega a verdade do evangelho. Eu não posso ficar enganado, senão vou perder minha salvação. Por isso eu peço para os irmãos, busque o conhecimento da verdade, não seja enganado por doutrinas de demônio. Porque tudo que o diabo quer é levar a minha e a sua alma para o inferno. Por isso é necessário, meus irmãos, busque, ore, peça para o Senhor te revelar. Jeremias 33:3. Clame a mim, que eu te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandes e firmes que não sabes. E tudo está dentro da palavra de Deus. E Deus mostra para que nós não sejamos enganados. Porque mesmo na católica, o crucifixo é oração de vã repetição. Você fica repetindo a mesma coisa. Deus quer que nós oramos pedindo para Ele, Senhor, me mostra a verdade. Senhor, me tira do erro. Eles ficam orando aquele terço e não se arrependem dos pecados. Muitos, igual eu era, com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva. Mas eu nem gostava daquele rosário lá, não. Nunca gostei. Acho que é escolhido por Deus mesmo. E eu falava, mas por que ficar rezando a mesma coisa? Mesma coisa, num monte de bolinha. Porque não é de Deus, está na Bíblia. Deus não se agrada com isso. E Jesus não está pregado numa cruz. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. A fé tem que crer em Jesus pela fé. Crer, aceitar Ele como Salvador é fé.
não é se apoiar numa imagem de escultura feita por mão de homens. Salmo 115 fala: tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem pés e não andam, tem ouvidos e não ouve. Como é que você pode crer numa imagem de gesso? Mas é o próprio Satanás que engana. Ele coloca essa cegueira espiritual, feito por mãos de homem, imagem. Mesmo na minha casa, um tempo, quando eu nem era convertido, Aparecida caiu, quebrou o pescoço. Acho que foi Aparecida, não lembro certinho qual santo que era. Uai, que santo é esse que quebra o pescoço? O meu Deus, ele não quebra. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar. Mas eu não conhecia a verdade do Evangelho. Eu era cego e enganado pelo diabo. E você que ouve essa verdade aqui, que imagem de escultura, está no Êxodo 20. Leia Êxodo 20. Deus não se agrada com isso. Muitos nem têm imagem dentro de casa, mas crê no santo. Agora mesmo, está começando, nem sei que data que é certinho, é festa junina, é adorar São João, é idolatria. Muitos vão lá, pular fogueira. Isso é um ritual, meu irmão. É um ritual. Abandona essas práticas mundanas. E muitas igrejas católicas vende muito nesses dias, né? Comércio. Olha atrás da igreja, aqui na minha cidade mesmo, atrás da igreja, é uma idolatria terrível. Vende objetos, crucifixo, pulseirinha, aquela cordinha escrito Nossa Senhora Aparecida lá. Não pode usar essas coisas no teu corpo. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você está colocando a fé num pedaço de pano? Você tem que crer em Jesus Cristo pela fé. Agora, esses dias atrás mesmo, eu estava descendo para o serviço, eu estava vindo em casa buscar uma ferramenta. Eu passando na avenida, eu senti que bateu no meu carro, eu nem vi um carro parado. Aí, eu vi o carro depois que bateu, desci do carro, o rapaz estava assustado. Ô, irmão, o que aconteceu? Estragou teu carro? Eu falei, não, olhei no meu carro, não fez nada, graças a Deus, Deus me deu livramento. E aí ele assustado, todo assustado, eu falei, meu irmão, você busca alguma igreja? Você busca a palavra de Deus? Sim, eu sou católico, apostólico romano. Você bebe uma cervejinha? Sim, eu bebo de vez em quando. Meu irmão, eu falei para ele com todo carinho e amor, falei, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Não adianta você ser católico, apostólico romano. Você tem que entregar sua vida para Jesus, Ele é o único que vai te libertar. Eu estou passando por muita luta, muita dificuldade, ele mesmo falou. Estava todo aflito, o carro já estava batido em vários lugares, porque eu vi tudo amassado, a frente do outro lado. Então, meu irmão, não adianta você estar, eu falo para as pessoas, não adianta você estar dentro de uma igreja 50 anos. Tem pessoas idosas que vai perder a salvação porque não abre o coração. Estão agarrados na placa da igreja. Está agarrado na placa da católica, da espírita, da umbanda, da evangélica mesmo. A gente prega a verdade, que a pessoa está numa igreja que não prega a verdade, está no engano. Eles não abrem os olhos. Eu mesmo, pouco tempo atrás, preguei para o irmão. Falei, irmão, cuidado com os teus líderes. Eu já sei, porque Deus já me revelou, né? Cuidado com os teus líderes espiritual. Busca conhecimento de homens que pregam doutrina, santificação. Aí ele me deu um ataque. Ele falou assim, eu já estou na frente da obra faz 6 anos. Não adianta, meu irmão. Você pode estar 50 anos pregando numa igreja. Se o diabo não te arrebentar, é a misericórdia de Deus. Porque se você está pregando o erro, a mentira, o engano para o teu irmão, uma hora Deus vai permitir o diabo tocar. E se você morrer sem salvação, porque você está enganando o povo. Tem vídeos no YouTube mesmo, padres que se converteram, aceitaram Jesus como Salvador, porque pregavam o erro, e estava no erro e não sabia, estava enganado pelo diabo. Pregava mentira para o povo. Eles mesmos falaram depois no testemunho deles, porque eles ainda não tinham aceitado Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, você não adora mais imagem de escultura, nem crucifixo.
nem imagem de santo nenhuma, nem medalhinha, cordão nenhum. Eu tinha um crucifixo, quando eu era católico, eu usava um crucifixo, a cruz. Eu andava sem camisa, todo mundano. Andava pra rua sem camisa. A cruz, meu irmão, não te livra do mal, não. Jesus morreu nela, mas não é pra você nem lembrar dela. Ele não tá mais na cruz. A cruz não expulsa demônio, não, meu irmão. A cruz não expulsa demônio, não. O que expulsa demônio é uma vida de obediência que Deus já tem me usado, pela misericórdia de Deus, que eu não é que eu sou bom, não. É a santificação, a obediência à palavra de Deus, você expulsa demônio. É se tornar um servo de Deus valoroso, verdadeiro na presença do Senhor. Renunciando aos desejos da carne, jejuando, orando, entregando sua vida para Jesus, descendo o batismo das águas verdadeiro. O batismo do arrependimento. Porque antes eu bebi, depois que eu desci as águas, já não bebi mais. Isso é o verdadeiro batismo. E aquele que está de pé vigia para não cair. Então, sujeito a cair, todos nós estamos. Mas é obediência. Não adianta você ir na igreja no domingo, saiu da igreja, vai tomar uma. Ou falar mal do teu irmão. Isso é pecado diante de Deus. Você não está mudando tua cabeça, teu pensamento. Renova a tua mente. E assim o Senhor vai te iluminar através da palavra dele. Quer ver? Deixa eu deixar outra palavra aqui, ó. Primeira Coríntios 2, 14 e 15. Aqui está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que Deus quer é que você tenha a mente de Cristo. Mas para você ter a mente de Cristo, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Você tem que descer o batismo das águas, que Jesus mesmo. João Batista foi batizar ele. E ele falou que era necessário que se cumprisse as Escrituras. Então ele veio nos mostrar o caminho, a direção. Não é o batismo de neném, não. Neném não tem pecado. Você vê que uma criança, quando nasce, ela começa a praticar as coisas erradas ao decorrer do crescimento dela. E aí, se o pai e a mãe, obediente à Bíblia Sagrada, homens de Deus, mulher de Deus, vai ensinar e instruir o caminho que se deve andar. Dentro da Bíblia, não é do mundo, não. Porque os próprios pais compram as coisas para as crianças que Deus não se agrada. Porque você mesmo dá legalidade para o diabo entrar na tua casa. Então é necessário buscar o conhecimento da Bíblia. Amém? Esta é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém.